fundos? Porque o pessoal fala muito assim, fundo base 10. Quais fundos você gosta, professor? Porque o pessoal pergunta muito pra gente, né? Porque é um valor menor. Como a gente fala, não é só para milionário. A gente tem ali fundos que você compra com R$10 uma cota, mas as pessoas têm muita dúvida. Quais estudar fundo base 10, na sua visão, que são bons? Assim, fundo base 10, eu acho que é uma tendência de mercado. O MXRF provou que isso aí é uma maneira de dar acesso. Eu acho excelente. Eu acho que todos os fundos imobiliários deveriam ser base 10. Só que as pessoas acabam se apegando a isso e não deveria. Por quê? Porque isso não é reflexo de qualidade nem de que tá barato. Muita gente, tem até gente que fala na internet publicamente, não, tá barato porque custa R$10. Não é porque se você não fizer uma avaliação e um valuation, você não vai dizer que tá barato ou tá caro. Você falar assim, tá barato porque tá abaixo do valor patrimonial. Pronto, já tem alguma referência. Agora, só porque é R$10, ele pode estar R$10 e o valor patrimonial de 19. Pô, tá super caro. O caso da MXRF11 recente, né? E aí você vai estar caro, não é porque é R$10. Eu acho muito importante ter fundos base 10. Por quê? Porque os fundos imobiliários ele tem um efeito pedagógico muito grande. Você investe e recebe dividendo. Então você já entendeu qual é a essência da renda variável. Você se tornar sócio para receber um pagamento. Isso aí eu acho fantástico. Só que quem tem pouco dinheiro, eu não vejo nos fundos imobiliários a capacidade de crescimento que a gente tem em outros ativos como as ações. Então, quem tem pouquíssimo dinheiro deveria focar em ações e não em fundos imobiliários. A característica principal do fundo imobiliário é pagar dividendo. Então, eles funcionam muito bem para quem quer receber de imediato muito dinheiro. Eu quero receber uma grana mensalmente, mas no mês que vem. Eu quero receber mensalmente daqui a 10 anos, as ações são mais interessantes. Sim. Tem uma aula na mentoria que eu faço, que é o DMA, Dividendo Mensal com Ações. Você pode ter uma carteira de ações que te pague, cada uma vai te pagar num mês diferente, e ao longo do ano você tem uma previsibilidade ali de pagamentos todos os meses. Não tem nenhum problema. As pessoas acabam focando muito nos fundos imobiliários base 10, porque eu tenho pouco dinheiro para colocar. Deveria focar mais em ações. Por que isso? Porque as ações, elas não distribuem todo o seu lucro. Elas retêm parte do lucro para investir e crescer, para investir no próprio negócio e crescer. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir no mínimo 95%. Ou seja, não sobra dinheiro, é regra, ele está lá na lei que ele tem que distribuir no mínimo 95%. Se ele distribuir no mínimo 95%, ele não tem para onde crescer. Então ele não é uma ferramenta de crescimento. Não é da natureza dele, não é de se esperar. Se um dia a lei mudar, ele puder fazer, sei lá, recompra das próprias cotas, distribuir menos, fazer outras coisas, aí sim a gente vai ter uma expectativa de crescimento, de valorização das cotas diferente. Hoje a gente não tem isso. Mira, mas eu vou reinvestir os dividendos, vou fazer... de repente vai fazer trade, vai vender, vai recomprar, vai girar a carteira. Tá bom, aí você talvez tenha um resultado melhor. Mas a forma normal como as pessoas investem não é de se esperar uma grande valorização, porque ele distribui tudo que ele pode. Entendeu? Ele não tem muito para onde crescer. Por isso que todo mundo que tem pouco dinheiro deveria pensar em ações e não em fundos imobiliários. Eu acho que o fundo imobiliário é para quem já tem um pouco mais de grana. Mira, o que é um pouco mais de grana? Aí depende muito da realidade de cada um. Depende de quanto você quer ter lá no futuro. De repente você já tem metade do quanto você quer ter lá no futuro. Então, já é bastante dinheiro. Quanto você quer ter lá no futuro? Ainda está muito vago. O que eu ensino, que é uma regra que eu criei, a regra dos 200. Pega o quanto você quer ter de renda, multiplica por 200. Isso aí é o tanto de dinheiro que você precisa ter. Eu quero ter uma renda de R$5.000. Multiplica por 200. Então, seu objetivo é acumular R$1 milhão. Da onde saiu isso? Surgiu da minha cabeça, eu sou mágico? Não. É a fórmula matemática da perpetuidade. Você pega o quanto você quer receber e divide pela taxa. R$5.000, se eu dividir por 0,5%, 0,5%, vai dar R$1 milhão. Só que dividir por meio, não sei o quê, aí eu falo assim, multiplica por 200, dá o mesmo. Só que é muito mais fácil a gente pensar em multiplicar. Por que 0,5%? Por que eu digo para dividir por 0,5%? Porque eu acredito que qualquer pessoa consegue montar uma carteira para receber 0,5% ao mês. A poupança antiga dava 6% ao ano, 0,5% ao mês, né? Então, o que eu ensino aos meus alunos? Você vai criar uma carteira para pagar mais do que isso, vai te pagar 0,75, 0,8,
E aí você vai reinvestir 0,3, 0,25 e viver com meio. Sim, para descontar a inflação, né? É, exatamente. Porque não é para tentar corrigir a inflação, né? Jogar lá e você continua aportando uma parte e aí você vai fazer o seu patrimônio continuar crescendo. Essa é a ideia. Por isso, o 0,5%, daí vem os 200, que é o que eu multiplico a renda pelo 200 para quanto você precisa ter. X. Sei lá, você já tem metade, você já tem uma grana relativa, já é uma grana suficientemente grande. E aí você já pode pensar com mais carinho em fundos imobiliários. Eu tô começando. Foca mais em ações. E preferencialmente ações de empresas não cíclicas. A gente tem... Não é um erro, né? Mas eu não gosto de comparar as ações, mercado com o Ibov. Por quê? Porque boa parte do Ibovespa é de empresa cíclica. Petri, Vale. E aí, por exemplo, a Petrobras está nas máximas. Vale está lá nas mínimas de muito tempo. Então, uma coisa... Se você só tem essas duas, vai ficar ali, uma coisa pela outra, ou seja, não sai do lugar. Se você foca em empresas mais resilientes, elétricas, bancos, saneamento, seguradoras, que são os 4 setores mais seguros, não são cíclicos. Então você tem... Facilmente você consegue bater o Ibovespa, bater o CDI, bater os indicadores sem muita dor de cabeça. E aí você consegue fazer um planejamento de crescimento de longo prazo, focando mais em ações. Então, escolha, fundo imobiliário, ações, vai depender do objetivo. Mas, falando do que você tinha perguntado de fundos base 10, eu tenho a carteira de R$50, que pública, né? Eu faço recomendação pública como analista CNPI. E aí, o SPS X11 está na carteira, o CPTR, o VGIR, que é CDI. Tem alguns fundos. São os melhores fundos? Não são. Os melhores fundos, eles não são base 10. Eles são sempre mais caros, na casa de R$100. Os bons fundos, o HGLG, o HGCR, o KNRI, o XPML, esses fundos, eles são todos mais de R$100 ou ali perto de R$100. A gente não tem os melhores fundos na base 10. Um fundo que eu gosto muito, embora não esteja na carteira, porque não estava barato, mas eu já recomendei para os meus alunos, é o KNSC, que eu falei para vocês, está ali na base 10. Mas a gente está aumentando a quantidade de fundos imobiliários na casa de R$10 e a gente vai ter uma possibilidade maior, o que eu acho muito legal. Mas, mais uma vez, eu acho que isso é mais importante mais pelo efeito pedagógico do que pelo efeito prático do investimento, porque quem tem pouco dinheiro deveria focar em ações.